que vocês estejam muito bem. Nós vamos dar continuidade à ementa da disciplina de Química e eu vou trabalhar com vocês hoje um pouquinho da ciência química. Na verdade, gente, esse conteúdo ele nem é trabalhado, nos outros períodos ele ainda não foi trabalhado durante o ensino remoto emergencial, em que a gente condensa um pouco os conteúdos, mas como a gente conseguiu contemplar o que já era previsto na ementa do ensino remoto emergencial, eu vou trabalhar outras partes que a gente pode explorar dentro da ciência química. Então, na aula de hoje, a gente estuda a química, o que, para quê, por quê. A gente traz alguns conceitos fundamentais do ensino de química, fala um pouco de tipos de substâncias, estuda as misturas e aí, por fim, nós temos as considerações. Bom, gente, a química ela apresenta uma estreita relação com as diversas áreas que nos cercam. Ela está relacionada com energia, né? Eu trouxe aqui o exemplo dos painéis solares, que são compostos de silício tratados. Ela está intimamente vinculada à tecnologia. Aqui eu falo dos diodos emissores de luz, né? Os LEDs, são formados por elementos químicos como galho, arsênio, fósforo. Uma estreita relação com a bioquímica, nós temos as reações metabólicas que acontecem no nosso organismo, nós temos as macromoléculas que fazem parte da constituição da nossa alimentação, sem falar de fenômenos que podem ser observados no dia a dia, como a bioluminescência, que a gente já estudou lá na evolução dos modelos atômicos. Na medicina, gente, não é preciso nem falar, né? Conectores, tubos para procedimentos médicos, a gente fala até na própria fabricação das vacinas, e aí a gente preconiza nessa questão do combate à pandemia, né? Tanto que a química ela apresenta uma estreita relação. Os plásticos, né, de alta qualidade e resistência a ataques químicos que vão constituir os materiais para serem empregados em diversas finalidades médicas, né? Então, tudo isso está envolvendo química. E aí a gente trabalha alguns conceitos fundamentais. Bom, a química, ela estuda a matéria. E aí vocês podem pensar assim: bom, o que é matéria, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa seu lugar no espaço. Então, vidro, madeira, borracha, ar, tudo isso é exemplo de matéria. A matéria, gente, ela é formada por substâncias. As substâncias são constituídas por moléculas e as moléculas constituem-se da união de átomos. E a gente já estudou o que é um átomo lá no início do período, né? E aí, gente, nós também estudamos como conceito fundamental o corpo, né? O corpo é a porção delimitada da matéria. E aí, se a gente pega um pedaço dessa matéria, né, para poder verificar alguma propriedade, alguma coisa, eu estou falando de quê? De corpo, cacos de vidro, pedaços de madeira. E aí a gente pode pensar também em objetos, né? Os objetos são o quê? São os corpos com finalidades específicas. Quando eu falo de um copo de vidro, uma mesa de madeira, um lápis, né? Uma cadeira, um apagador, tudo isso é o quê? Um exemplo de um objeto, que é um corpo com um determinado objetivo. E aí, gente, quando nós vamos analisar as propriedades da matéria, geralmente a gente não vai analisar um todo, a gente pega um espaço amostral daquilo lá para poder fazer a análise. E aí, essa porção que representa um todo, a gente vai chamar de sistema. Então, o sistema é uma parte de um todo que a gente utiliza para poder avaliar as propriedades. Bom, os sistemas eles podem ser classificados de acordo com a troca de matéria e energia em sistema aberto. Então, sistema aberto, a troca de matéria e de energia. Aqui eu trouxe um exemplo de uma vela sendo queimada. Todo mundo já viu esse exemplo, né? Que a vela, ao ser queimada, tem uma liberação de energia para as vizinhanças. A gente fala que está acontecendo um processo exotérmico e a gente observa que na medida que vai acontecendo essa combustão, vai tendo uma diminuição de massa. Então, a gente está falando de um sistema aberto. Então, a troca de matéria e de energia. No sistema fechado, há troca de energia sem acontecer troca de matéria. Nós vimos isso
nossa, muitas vezes, né, quando a gente coloca uma bolsa térmica em alguma região que está com alguma dor, alguma coisa do tipo. Quando a gente coloca um termômetro para aferir a nossa temperatura corporal, então o que que vai acontecer? Vai ter a troca de energia até acontecer aquele equilíbrio térmico, e aí faz a análise da temperatura, mas a gente não vai estar perdendo a massa e nem termômetro ganhando massa a partir dessa aferição de temperatura. Então, a gente fala que é apenas troca de energia. E um sistema isolado, aquele sistema que a gente fala que é hermeticamente fechado, em que não possibilita troca nem de energia e nem de matéria. Uma garrafa térmica, se a gente colocar uma substância, um líquido que esteja numa temperatura muito quente, muito elevada, o que que vai acontecer, gente? Se não tiver vedada e estiver com seu funcionamento normal, vai passar um tempo, a temperatura vai permanecer constante. E também o líquido não vai diminuir o que está inserido ali na garrafa térmica. Então, é um exemplo de sistema isolado. E nós temos também a classificação dos sistemas com relação à homogeneidade, ou seja, com relação ao seu aspecto. Nós temos os sistemas homogêneos, em que a gente identifica as mesmas propriedades em qualquer parte do sistema. Então, vamos imaginar que nós estamos batendo uma massa de bolo. A partir do momento que nós colocamos todos os ingredientes e fazemos a mistura, se a gente for analisar a massa, as propriedades que a gente pegar em qualquer parte da massa serão iguais. E aí, esses sistemas, a gente identifica uma fase só, ou seja, um único aspecto. O sistema heterogêneo, gente, ele não apresenta as mesmas propriedades. Olha o exemplo da praia. Se a gente for aqui, ó, a gente vai analisar a propriedade vinculada à areia e aqui em relação à água do mar. Então, as porções ali daquele sistema não vão exibir a mesma propriedade. Consequentemente, a gente fala que o aspecto é desuniforme. Bom, então aqui eu trouxe mais exemplos, né, de sistemas homogêneos. Um copo de água é formado por uma única fase. Se a gente pegar água e misturar com álcool, a gente vai identificar uma única fase também. Esses álcoois, desculpa, 70 que têm sido utilizados como medida de prevenção à COVID, né? Vocês podem observar que, se vocês olharem, colocarem na mão algo do tipo, vocês vão identificar um único aspecto. Então, são exemplos de sistemas homogêneos. Os sistemas heterogêneos, eles são constituídos de duas ou mais fases. Então, aqui o exemplo da pedra de granito, né? A gente pode identificar três fases, ó, que são as espécies minerais constituintes do granito, ó. A gente tem esses pontos pretos, nós temos essas regiões mais esbranquiçadas, nós temos essas regiões mais amarronzadas. Então, é um sistema heterogêneo constituído por três fases. Outro exemplo, água, gelo e limão. Também é um sistema heterogêneo. Se a gente observar, nós temos a água nas duas fases, na fase sólida e na fase líquida, e nós temos o limão. Então, a gente está observando aqui, ó, um sistema heterogêneo constituído por três fases e duas substâncias, né? Uma substância a gente pode considerar dois componentes, para falar mais a verdade, né? Porque o limão ele tem uma mistura de várias substâncias, mas aí a gente pode falar que temos três fases e dois componentes, né? A água encontrada em duas formas e o limão. Bom, então, gente, como considerações em relação às fases, nós podemos falar que os sistemas homogêneos, eles são monofásicos, ou seja, a gente identifica uma única fase. Sistemas constituídos por gases, eles também são monofásicos, sem exceção. Um exemplo muito comum e que nos abrange, né, que está nos envolvendo, é o ar atmosférico. O sistema heterogêneo, gente, ele é polifásico, ou seja, ele vai ser constituído de duas ou mais fases. Então, ele pode ser bifásico, trifásico, tetrafásico e assim por diante. Sistemas formados por dois ou mais sólidos, eles são heterogêneos. Aí vocês podem pensar assim: ah, mas as ligas metálicas que a gente identifica um único aspecto. Os
As substâncias que vão, assim, formar essas ligas metálicas, a mistura em si, ela é heterogênea. Mas a partir do momento que acontece a fusão, aí o sistema continua sendo, passa a ser homogêneo, tá? Sistemas formados por dois líquidos, a gente não pode falar que vai ser um sistema monofásico, como é no caso da mistura de gases, nem um sistema polifásico, que a gente fala das misturas de sólidos. Para falar dos líquidos, a gente tem que lembrar das polaridades das moléculas. Então, lá na parte de forças intermoleculares, nós vimos muito a questão das forças intermoleculares relacionadas à solubilidade, né? Nós vimos que água e óleo, eles se misturam, porque formam uma mistura heterogênea, mas não se solubilizam, porque a água é um solvente polar e o óleo é um líquido, uma mistura formada por vários ácidos graxos apolar. Então, substâncias que são apolares, elas não vão se solubilizar em solventes polares, né? Então, a gente tem que avaliar a polaridade dos líquidos envolvidos. Enquanto água e álcool formam um sistema homogêneo justamente porque podem interagir mediante as ligações de hidrogênio e essa interação resulta na solubilidade. Aí aqui eu coloquei, né, os exemplos de sistemas homogêneos e heterogêneos, identificando o número de fases. Igual um copo de água, eu tenho um componente e uma fase. No recipiente contendo água e álcool, nós temos dois componentes e uma fase. Aqui eu coloquei três componentes e três fases no pedaço de granito. E aqui nós temos um componente e duas fases, que é a água e o gelo, né? Duas fases porque a gente consegue diferenciar a água do gelo. Entretanto, é a água em diferentes estados físicos, então a gente só tem um tipo de componente. E aí nós temos também a classificação das substâncias de acordo com os elementos químicos, né? Se nós temos substâncias formadas por átomos de mesmo elemento químico, como hidrogênio, nitrogênio, gás cloro, né? Se a gente observar, são formados por átomos de mesmo elemento químico. Então, nós temos as substâncias simples, que a gente também chama de elementares, formado por um único tipo de elemento químico. Agora, se as substâncias formadas por elementos químicos diferentes são substâncias compostas, que nós chamamos de compostos. Olha os exemplos da água, da glicose, né? Então, no caso da água, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A glicose, que é formada por seis átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, são exemplos de substâncias compostas. As substâncias também, gente, elas são classificadas de acordo com a pureza. As substâncias puras, elas não se encontram misturadas. Então, vamos pensar na água, que passa por um processo de destilação, ou seja, se a gente pegar uma água da torneira, levar um balão de destilação, o que vai acontecer? Se tiver algum sólido dissolvido ali, ou alguma substância que não se volatiliza com facilidade, vai ficar no fundo do recipiente, enquanto a água vai evaporar, ela passa por um condensador e vai ser recolhida de outro lado. Então, aquela água que vai ser recolhida do outro lado, que a gente chama de água destilada. E aí ela é uma substância pura, porque ela não está misturada com nenhum outro tipo de substância. E nós temos as misturas. As misturas consistem da reunião de duas ou mais substâncias. Bom, então nós temos a classificação, né? Se a matéria é uniforme ou não. Então, se a matéria é uniforme, nós temos uma mistura homogênea. Se ela não é uniforme, ela é uma mistura heterogênea. Bom, ela é homogênea, mas ela tem uma composição que varia. Se ela não tem uma composição que varia, ela é uma substância pura, né? O exemplo da água. Um copo de água vai ter a mesma composição de que 20 litros de água. Então, não vai mudar. A água é água, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aí, o que vai acontecer? Essa substância pura, ela possui mais de um tipo de átomo? Se não possuir, é uma substância simples. O exemplo de nitrogênio, oxigênio, ozônio, gás cloro.
carbono grafite, carbono diamante. Então, são todos exemplos de substâncias simples. Essas substâncias puras, elas são formadas por mais de um tipo de átomo? Por exemplo, água, glicose, sacarose, frutose, cloreto de sódio, ácido sulfúrico, todos os tipos de bases, sais. Então, são formados por mais de um tipo de elemento químico. Então, são substâncias compostas. E aí, se a gente tem uma mistura homogênea, mas a composição vai variar, aí a gente vai falar que essa não vai ser uma substância pura, mas sim uma mistura. A composição varia, né? Diferentes tipos de massa, né? Uma pode ter mais óleo, a outra vai ter menos, mas vai constituir de uma reunião de várias substâncias, né? E aí a gente tem um exemplo de uma mistura homogênea. Bom, gente, então as misturas homogêneas elas apresentam uma única fase, igual a gente já viu. Temos alguns exemplos aqui do ar atmosférico, da gasolina, gás de cozinha, massa de bolo, né? Essas misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções, a gente já viu na aula de soluções, que o diâmetro das partículas que constituem as soluções são muito pequenas, então a gente não consegue identificar os componentes. Nós vimos que essas soluções elas são formadas pelo solvente, que está em maior quantidade, e o soluto, que está em menor quantidade, enquanto as misturas heterogêneas elas apresentam mais de uma fase, constituindo o sistema polifásico, e a gente observa aspectos distintos em sua extensão. Se a gente pegar diferentes partes do sistema, a gente vai analisar diferentes propriedades. Bom, por fim, eu trago aqui uma relação, né, trabalhando alguns conceitos que são fundamentais no estudo das misturas. Um sistema constituído, então, por duas ou mais fases é denominado de polifásico. Quando uma substância muda de estado físico, gente, é formado um sistema heterogêneo. Então, vamos pensar. A gente pegou um gelo e colocou em cima da mesa. A partir do momento que a temperatura está mais elevada, o gelo ele vai começar a passar pelo processo de fusão. Então, a gente vai identificando ele na forma sólida e líquida. Não deixou de ser uma substância, porém agora o sistema passa a ser heterogêneo, mas a mistura continua sendo homogênea. Água e óleo se misturam? Sim, porque a definição de mistura é a união de duas ou mais substâncias, porém não se dissolvem devido à solubilidade, né, e devido à polaridade dos líquidos. Aqui eu trouxe um exemplo de fixação. Aqui, ó, a gente tem um elemento químico. Um elemento químico nós vimos já na parte de atomística, que os elementos químicos consistem da reunião de átomos com as mesmas características. Então, aqui, ó, vários átomos, né, formam um elemento. As substâncias simples, elas constituem da união de átomos de mesmo elemento químico. As substâncias compostas formadas por átomos de elementos químicos diferentes, então que a gente tem dois átomos verdes aqui, ó, em representação de para um laranja, ó. E aqui nós temos um exemplo de mistura, que é a reunião de duas substâncias nesse caso. A gente tem uma substância composta aqui e uma substância simples aqui, tá? Então aqui nós temos uma mistura. Gente, então, por fim, nós podemos falar que o estudo da química ela vai englobar todo o mundo material, inclusive nós mesmos, né? Porque nós somos constituídos de matéria. A natureza ela apresenta uma grande diversidade de materiais e para facilitar a análise, né, os cientistas eles delimitam uma porção do universo para poder analisar suas propriedades e a gente chama essa porção de sistema. Alguns materiais, eles são formados por várias substâncias. Então, na mistura, a composição vai depender da procedência, né, do tipo de análise que está sendo feita ali, sendo recolhida. Na substância pura, a composição vai se manter constante. O exemplo do copo de água com 20 litros de água, né? A água vai ser constituída por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, independente da origem. Aqui está o livro base, né, para vocês estudarem esse conteúdo. E o que eu tinha para falar com vocês era isso, pessoal. Então, por enquanto, é só e eu coloco minha disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos.